Ei, me fala uma coisa, novo convertido pode exercer liderança dentro da igreja? Afinal de contas, acabei de me converter e já estou liderando algum departamento da igreja. Isso é bíblico ou não? Para isso eu preciso responder, ou para isso eu preciso ler as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas me perguntam, já me perguntaram, pastor, sou novo na igreja, sou recém-convertido, mas eu já estou liderando algum departamento dentro da igreja. Algumas coisas nós precisamos salientar aqui. A primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: quem responde isso não sou eu. Quem responde isso é a Bíblia Sagrada. Toda a situação da nossa vida existe uma resposta bíblica para isso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o recém-convertido? Olha o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3 e no verso 16, ou no verso 6. Paulo está dando uma série de orientações como que deve ser um obreiro, as características de um obreiro. E chega no verso de número 6, depois de ele alencar várias qualidades, ele alenca mais uma. E ele diz o seguinte no verso 6 de 1 Timóteo, capítulo 3. Não pode ser neófito. Ou, em outras traduções, diz, não pode ser recém-convertido. O que é um neófito? O neófito é o recém-plantado. Paulo pensou numa planta. Você pega, eu vou plantar um pé de laranja. Você pega o pé de laranja e planta. Antes dele dar fruto, ele tem que fazer o quê? Estabelecer raízes. Essa que é a ideia do neófito. O que é o neófito? Não tem raiz profunda. Não tem raiz alicerçada. A raiz dele ainda não encontrou algo substancial que segura e que dê capacidade para ele gerar frutos. Ou seja, então o que é um neófito? É aquele que não está balizado, alicerçado, que não tem raiz, que não tem substância. A expressão bíblica aqui também é recém-convertido, recém-chegado. Por quê, Fábio? Por alguns motivos. O primeiro motivo está no próprio texto. Aí Paulo vai explicar o seguinte: para que não se ensorbebeça. Ou seja, existe um perigo daquela pessoa que não tem a base, substância no evangelho achar, por exemplo, que é a causa. Ou seja, que o que está acontecendo na liderança dele é mérito dele. Eu sei que existem muitas pessoas com muitos anos de fé que pensam dessa forma, que eles são a causa, que eles são o efeito do evangelho. Tudo que está acontecendo é mérito deles. Mas Paulo vai me informar que uma pessoa recém-convertida, ela tem o coração mais inclinado a se ensoberbecer do que uma pessoa que tem o coração ou raízes mais sólidas. Uma pessoa mais madura na fé. Porque a questão de convertido não tem nada a ver com o tempo que você teve na sua vida antes de aceitar a Cristo. Mas eu tenho 40 anos de idade, sou um homem maduro, um homem experiente na vida, não no evangelho. O evangelho é uma outra história. O tempo de vida que você teve antes da sua conversão não vale para exercer cargos ministeriais. Ou seja, você precisa se balizar, você precisa amadurecer, você precisa conhecer razões da sua fé, você precisa conhecer doutrinas bíblicas, porque eu sei que existem alguns casos em que as pessoas chegaram na igreja, fizeram alguma coisa e deram certo. Aprenda uma coisa, não é porque está dando certo porque é de Deus. Tem muitas coisas que estão dando certo, mas não é de Deus. Por exemplo, o Islã deu certo. Muitas outras coisas deu certo.
Trazer o mundo para dentro da igreja, deu certo. Ou seja, tem muitas igrejas com cara do mundo, está dando certo. Mas não é porque está dando certo, é bíblico. Porque Paulo diz que tudo aquilo que eu faço, eu preciso passar por um crivo. Qual é o crivo? É bom, honesto, puro, amável, de boa fama? Nisto pensais. Então, dentro da palavra de Deus, o novo convertido, ele não pode exercer nenhum cargo de liderança. Fábio, ele não pode? Não pode. É o texto que está querendo dizer. Isso, eu não estou dizendo que ele não tem chamada para isso. Ou seja, chamada é uma coisa, tempo de preparo é completamente outra. Ou seja, todos os homens que foram chamados por Deus foram preparados para aquele momento especial. E Paulo deixa muito bem claro que nenhum neófito, nenhum recém-convertido poderia ou poderá exercer algum cargo dentro da igreja. Eu espero ter contribuído de alguma forma usando a palavra de Deus e espero que o Eterno continue realmente abençoando a tua casa, a tua vida. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.